Olá, meus queridos! Na última semana tivemos o julgamento pelo STF da ADPF 323. A ADPF é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que significa que um ato ele está descumprindo o previsto na Constituição e por isso o STF se manifesta a respeito desse assunto. Nessa demanda específica, o ato em questão era a súmula 277 do TST, que foi aí declarada inconstitucional. É interessante nós falarmos a respeito do texto dessa súmula. Essa súmula ela foi editada em 1988 e a sua redação original era a seguinte, eu vou ler para vocês. Sentença normativa, vigência, repercussão nos contratos de trabalho. As condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa vigoram no prazo assinado, não integrando de forma definitiva os contratos. Ou seja, nesse caso aqui, falava a súmula a respeito das sentenças normativas, que são aquelas decisões que ocorrem nos dissídios coletivos. Então, originariamente, a súmula não tratava aí de acordos e convenções coletivas. Contudo, em 2012, a súmula sofreu sua última alteração e o texto vigente atualmente passou a ser o seguinte: Convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, eficácia, ultraatividade. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Ou seja, a súmula trouxe a ideia de que a partir do momento em que haja aí um acordo coletivo ou uma convenção coletiva estipulando um direito, esse direito vai se adequar, vai acoplar aí ao contrato de trabalho e não mais vai deixar de existir a não ser com uma nova convenção ou com um novo acordo coletivo. Só que nós sabemos que essa questão da ultratividade, na prática, a gente nem age dessa maneira. Tanto que quando chega aí a data base, nós sabemos que temos até 60 dias ao prazo final de vigência da convenção para entrar com o dissídio coletivo, se as partes, se os sindicatos não estiverem em acordo. E se não entrarmos com o dissídio coletivo, é necessário realizar o protesto, para que aí sim aquela convenção vigente tenha a sua ultratividade, ou seja, a prorrogação do seu prazo até a decisão de uma nova convenção. Então, acabava que essa súmula ela não era totalmente aplicada no nosso dia a dia. Ela era aplicada numa situação de existir sindicatos que não faziam aí os seus atos convencionais e aí sim, para o empregado não ser prejudicado, tinha essa súmula que fazia com que as convenções que deixaram de ter vigência continuassem aí a produzir os seus efeitos. Contudo, agora, com a decisão do STF, isso não pode mais acontecer. Então, a cada data base, vamos ter aí uma nova convenção e aquela convenção que se exaurir o prazo de sua vigência vai deixar aí de ter aplicabilidade. Vemos que essa ADPF não vai interferir diretamente no nosso dia a dia sindical. Porém, tem uma ADPF que era para ser julgada na última quinta-feira, que é a ADPF 381, que no caso ela sim tem grande repercussão. E o julgamento dela foi adiado para o próximo 1º de junho. E ela se trata do seguinte caso. Há uma convenção coletiva estipulando regras da jornada de trabalho de forma diferente à lei dos motoristas. Uma convenção coletiva para os motoristas. E, no caso, essa ADPF julga a questão da validade da convenção coletiva estipular algo diverso que tem uma legislação estipulando. Então, essa ADPF é muito séria e pode gerar efeitos aí no nosso setor e é muito importante nós acompanharmos. É a ADPF 381 e o julgamento será dia 1º de junho, agora ainda essa semana.